o número do símbolo, a hierarquia que eu botei, né, de grupo, subgrupo, não sei o que lá, o assunto, temporalidade, não sei o que. Se eu esquecer algum ponto e vírgula, eu aqui já vou ver que está errado, eu vou lá e corrijo ponto e vírgula. Pronto, beleza, cheguei então aqui na minha tabela. Próximo passo, lembra que o meu objetivo é calcular os índices, eu preciso calcular os índices. Eu poderia calcular os índices na mão? Poderia calcular na mão, só que vai dar uma trabalheira enorme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo CSV, eu vou ler esse arquivo, vou carregar numa base de dados MySQL. Tem um programa PHP que eu escrevi, ele vai ler esse arquivo CSV, linha por linha, e vai transpor a mesma informação para a minha base MySQL. Tá? Com a minha base MySQL, eu vou criar um programa em PHP que lê esse troço aqui e calcula os índices, que são essas colunas aqui. Então, essas colunas aqui, elas me dizem quem é o índice atual da página, daquele nível, e qual é o próximo índice. Tá? Então, por exemplo, se você está nesse lugar aqui, ó, no 010, organização e funcionamento de normas e regulamentação, se você clicar, você vai para o 11. Quem é o 11? 11 é esse cara aqui. Vai para registro, órgãos competentes, registros e regulamentos, etc. Aqui eu tenho toda a navegabilidade do esquema. Isso é automático, tá? Eu tendo o arquivo TXT com todos os grupos lá identificados, separados por campos, a rotina aqui já lê isso, já me calcula automaticamente os índices, eu não preciso me preocupar com isso. Aí, tudo bem, calculei os índices, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo XML. Por quê? Porque o XML é um formato que deixa tudo separadinho. Depois o meu programa vai ler mais fácil isso aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter lá esse ID aqui, não serve para nada. Esse grupo é o meu grupo, né, o 000. A hierarquia dele, isso aqui é uma classe. O assunto é a administração geral. Fase corrente, no caso, não tem. Temporalidade para o 000 não tem. Fase intermediária também não tem. Destinação e observações também não tem. Tá? Então, aqui, se no 000 você apertar prolongado, né, der um clique prolongado, não vai aparecer nada, porque não tem temporalidade para isso. E aqui vem os dois índices fundamentais. O 0 é o índice da tela inicial. Tela inicial, índice 0. Se você clica nessa opção, ele vai para a tela do 1. Quem é o 1? Aí sai procurando aqui quem é o 1. Quem é que tem índice 1? Opa, esse cara aqui é o índice 1. Ele vai aparecer com 000, vai aparecer o 010, 020, 030. Então, isso aqui eu tenho toda a navegabilidade. Aí eu peguei o meu XML, que eu gerei o XML. Eu poderia criar o XML na mão, do zero. Eu pego o PDF e vou gerar o XML na mão, com editor de texto comum. Pode também. Vai ser meio difícil. À medida que a tabela vai ficando grande, esses índices aí, meu amigo, vai começar a ficar impossível calcular esse índice. Você teria de automatizar, mas é uma outra opção. Carregou o XML, eu vou carregar isso aqui, é o ambiente do Android. Aqui tem todas as páginas que eu falei, ó, Main Activity está aqui, KNDS, KDN, KDG, tem todas as páginas estão aqui dentro, e tem um lugarzinho aqui, um diretório que eu criei aqui, XML, que vai aparecer o tal do XML. Então, eu criei o XML e passo ele para cá. Então, por exemplo, eu quero criar uma outra tabela, né? Quero criar a tabela fim. Teoricamente, a estrutura do programa é a mesma, a única coisa que eu tinha que fazer é pegar esse XML, gerar o XML com os índices, que dá toda a navegabilidade, tendo o arquivo XML, eu coloco ele aqui. O resto vai tudo igual. A diferença não tem diferença, a princípio não teria diferença. Então é isso. Eu queria destacar, assim, ressaltar mais uma vez, a Paula já falou sobre isso, né, que para esse programa, né, ele, assim, para a gente, para mim, pessoalmente também, foi uma grande surpresa esse programa, porque tudo começou com um programa desenvolvido para classificação na área de patente,
o negócio não decolou, tá? Não rolou. E aí veio a ideia dos arquivos e, para nossa surpresa, realmente a adesão foi considerada bastante significativa. A gente já está com 700 instalações aí, então, em um curto espaço de tempo, foi assim, uma recepção grande. Então, para a gente ter esse programa funcionando, né, para ter dado certo, isso fundamental foi essa interação entre o programador e a parte arquivística. Porque o que acontece muito em informática é o quê? O cara da informática chega para você e fala assim, você está querendo um aplicativo? Quais são as especificações? Aí o cara colhe as especificações com você. Aí depois ele vai, senta no computador, faz aquele negócio lá do jeito dele, depois ele volta com o produto pronto. Aí fala assim, e aqui, o que você acha? Aí, porra, aí tu tem uma coisa que tu, porra, queria mudar, mas, cara, pô, tá pronto já, né? Agora já deu, né? Então, esse processo tem que ser um processo de interação, tá? Tem que estar envolvido nisso. Essa experiência, eu já tive essa experiência lá no NPI também. No NPI teve um sistema que eu desenvolvi para cadastrar a produção dos examinadores, né? Chama SysCap. Né? E hoje está quase, 10 anos, já tem quantos anos já? Já tem uns 10 anos que está no ar e ainda continua lá. O sistema sai, entra, sai, o SysCap continua lá, monitorando a produção dos servidores. Aquilo ali foi feito como? Novamente, foi interação direta. Eu colocava um blog, que era um serviço na internet, era o endereço da internet. Você tinha um blog que a pessoa colocava a sugestão ali na hora, eu respondia ali na hora, a pessoa já via ali, interação direta, constante. Essa interface com o usuário, com quem está demandando o produto, é fundamental. Primeiro, para ele se sentir parte do projeto, segundo, para a coisa sair atendendo as demandas deles. Então, se fosse só eu, não sairia o aplicativo. Fundamental teve a interação, a participação com a Paula. Então, é isso. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos e passar a palavra para a Paula, se quiser falar mais uma coisa, depois para a diretora. Obrigada, gente. Então, gente, eu quero dar uma boa notícia para os arquivistas e o pessoal das IFES, tá? Nós também desenvolvemos a TTD Fim das IFES. Nós já fizemos o upload no Play Store, né? Eles estão em fase de revisão, que demora de 1 a 2 dias, e assim que eles derem um ok, vocês já vão poder baixar, tá? TTD Fim, aí embaixo IFES, tá? Tá certo. Eu vou passar a palavra agora para a diretora, Neide Sordi. E muito obrigada a todos pela presença. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse aplicativo, tá? Porque eu tenho certeza que ele é muito útil para a gente da área arquivística. E se depois o Arquivo Nacional olhar de forma mais aprofundada o aplicativo e gostarem, né? Se eles puderem também disponibilizar na página deles, porque aí as pessoas vão poder, além de fazer um download do PDF, também ter acesso ao aplicativo diretamente. Porque as pessoas assim que estão mais participativas da área da arquivologia, estão mais inteiradas, ficaram sabendo. Mas sempre tem aquelas pessoas que trabalham no seu dia a dia mesmo, só naquilo, e não ficaram sabendo. O Arquivo Nacional já deu esse espaço aqui imenso, né? Para a pessoa poder saber o que está acontecendo, saber desse aplicativo, mas, é claro, quanto mais divulgação, melhor, sempre. Tá? Obrigada, então, a tudo. Bom, eu quero agradecer a Paula e ao Antônio, perguntar quando chega a versão para Apple. E também acho que esse aplicativo deveria existir no computador, porque a forma da gente olhar a tabela no aplicativo ele é muito mais amigável, com busca, né? Então, eu depois do da Apple, se vocês quiserem, eu não sei como a gente poderia fazer uma parceria, uma colaboração
com vocês para que pudéssemos contar com esse desenvolvimento. Mas eu acredito que dentro do sistema que a gente vai desenvolver com o Ministério da Justiça, que a gente chamou, ainda não tem nome, ESIGA, GIG, de Gestão de Informação Gerencial do SIGA, poderia ter disponibilizado um aplicativo como esse, um software como esse, para que a Administração Pública Federal pudesse trabalhar, quer seja no telefone, quer seja no computador. Vou deixar você para responder, que certamente você já pensou nessa possibilidade, nessa parceria. E de imediato eu já aviso a você que a gente pode sim disponibilizar na nossa página a versão Nossa, que bacana, obrigada. E enquanto eu falava, fui acompanhando pelo aplicativo, ele é rapidinho mesmo, e até nessa nossa rede. E a Larissa me falou que aqueles problemas que você apontou da resolução 14 não tem mais na nova versão da tabela. Tá? Acho que não. Sei. Bom, aqui, bom, eu sou servidor do NPI, certo? Então, assim, a minha orientação em matéria de desenvolvimentos é voltados para o NPI, né? Então, eu estou até desenvolvendo outras coisas. Então, assim, eu confesso que essa é a minha orientação. Eu não teria como assumir o compromisso de novos desenvolvimentos. O que a gente poderia fazer é uma parceria, no sentido de a gente transferir essa tecnologia para o Arquivo Nacional, e isso não teria problema. E, inclusive, para iPhone, porque essas plataformas que você está falando, por exemplo, o iPhone é totalmente diferente. Você pega um programador para Android, ele não consegue fazer nenhum aplicativo para iPhone, é tudo diferente. Inclusive, eu nem teria como desenvolver, porque para você desenvolver para o iPhone, você precisa ter um Mac. Você não consegue desenvolver num desktop aqui, no Windows. Então, é outra coisa, ou seja, teria de ser uma coisa já institucional, não daria para assumir isso daí. E a questão da internet também é outra plataforma, ou seja, é praticamente reescrever tudo de novo. É isso que eu estou dizendo. Se você faz uma tarefa do tipo, eu quero incluir uma tabela nesse aplicativo para Android, isso é um custo de trabalho relativamente pequeno, porque a estrutura já está pronta. Eu quero desenvolver para iPhone, é começar do zero. Eu quero desenvolver para a internet, é começar do zero, porque não dá para aproveitar nada, é realmente começar do zero. Então, isso teria de ser para uma equipe e tal, mas a gente está aberto para ter essa parceria para transferir esse trabalho já feito aqui para outros desenvolvimentos futuros que venham a surgir. A gente conversa melhor depois. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, já tem isso. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Milene aqui. Eu não sou muito boa de falar, não, tá? Eu adoro ter ideias, mas falar não é muito a minha praia. E eu estava muito curiosa para assistir a palestra, porque eu também, há um tempo atrás, quando eu comecei a analisar a listagem, eu sentia a necessidade da gente ter alguma coisa assim que pudesse ser automática, entendeu? Sim. E aí até sugeri a equipe, enfim, e também achei engraçado que eu também recorri ao meu marido, que não é do órgão, não tem nada a ver, mas como ele entende de informática, eu perguntei, e aí, tem como a gente fazer? Ele, não, tem sim. Claro que essa coisa do PDF é mais difícil para transformar, mas enfim, eu passei para ele, a gente ficou em estudo, depois acabou ficando na coordenação, não sei nem como está isso hoje aqui, enfim. Mas eu adorei essa parte, embora seja diferente, né, porque a minha ideia era eliminação de documentos, a listagem, não a classificação. Então, eu queria realmente parabenizá-los. Achei o máximo a gente conseguir ter uma ideia e concretizar a ideia. Eu acho isso tudo de bom. Queria também parabenizar quem está, não sei quem está fazendo essa coisa dessas palestras de inovação, que eu acho que é a diretora mesmo, então... Poxa, que bom, porque eu acho que a gente está precisando muito disso. A gente tem que voltar a pensar em coisas
mais objetivas para o nosso dia a dia. E também queria aproveitar, né, já que eu vivo tendo ideias, algumas boas, algumas péssimas, da gente colocar na nossa intranet um cantinho das ideias, alguma coisa assim, porque às vezes a gente fica muito dentro da nossa sala e não consegue, assim, a parceria de colegas, entendeu? E talvez isso fosse interessante, ter essa janelinha compartilhando ideias, né? Como a gente viu numa palestra anterior de inteligência compartilhada, não era isso? Coletiva? Então, a gente poderia ter esse campinho na nossa intranet. Que, de repente, um colega que está comigo pode não comprar a minha ideia, mas alguém do Arquivo Nacional, olha, Milene, gostei, vamos conversar, vamos chegar juntos? E aí a minha proposta seria essa, a gente ter um espaço para troca de ideias, compartilhamento de ideias, não sei o nome que seria, e aí a gente, quem sabe, a gente não consegue melhorar muita coisa assim, no funcionamento da casa, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Gente, meus parabéns mesmo. Obrigada. Tá? Estou, assim, apaixonada, tá bom? Que bom. Alguém mais? Oi, Paula, tudo bem? Oi, tudo bem, professora? Tudo bem. A minha pergunta é a seguinte, você lá na Unirio, vocês estão usando isso para o pessoal que está trabalhando a massa documental acumulada da atividade meio, basicamente, né? Não é para classificação nos protocolos. Não, aí já sai direto nos processos. Sim, mas aí o pessoal que atua nos protocolos setoriais também estão usando esse aplicativo? Sim. Também? Sim. Ah, tá. Toda a equipe já está usando o aplicativo. A aplicação da atividade finalística das IFES também vai ter essa possibilidade? Porque como você mostrou mais direto indo para a tabela, né? Eu identifiquei que é a aplicação dentro da massa documental acumulada a partir do momento em que já dá a temporalidade. Sim. Porque o pessoal do protocolo só vai colocar o código e o assunto. É assim, mas caso haja também alguma dúvida com relação ali, eu vou inserir um processo aqui no protocolo, um processo que chegou agora. Eu não sei se esse código é esse mesmo, caso eles tenham alguma dúvida, também podem buscar pelo aplicativo. Ah, tá. E até fazer essa alteração de código. Não, é porque, na realidade, né, o código vem antes da tabela, né? Sim. Então, a minha preocupação é se o pessoal do protocolo, na hora que dá entrada a um processo para ser classificado, se eles também conseguem, por exemplo, pelo assunto do processo, ou do que eles têm que atuar, eles chegam diretamente na codificação. Chegam. Sim. Mas, inclusive, mesmo o processo pode ser também alterado o código. Tá? Só falaria com a gerente de gestão de documentos, que é a Isabela Costa, e ela pode entrar no CI e alterar, porque às vezes já aconteceu, a gente já viu lá processo que estava com código errado. Então, nós entramos lá e fizemos essa alteração. Também isso acontece. Tá ok. E qual é a previsão para o código das IFES? Então, a gente já fez o upload, o Play Store, eles analisam por 2 dias e depois já liberam. Só que esse está, a princípio, a gente colocou sem o índice de assuntos. Eu até, porque não tem um aprovado ainda pelo Arquivo Nacional, né? Eu pesquisei... Não, porque as universidades não fizeram até hoje. Então, a UFBA e a Universidade Federal de Campo Grande, eles fizeram. Então, eu entrei em contato com eles, né? As coordenadoras que fizeram esse documento autorizaram a gente colocar no índice. Eu só estou vendo como isso vai ficar no aplicativo, para depois aí viria numa atualização. A princípio, viria só a tabela, e depois, numa atualização, a gente já faria essa inclusão dos índices. Porque o das IFES já não tem o problema da dupla temporalidade. Isso, não tem. Inclusive, da classe já vai direto para todas as subclasses. É isso aí. Então tá. Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada. Mas isso que eu falei para você, apresenta no Enarquifes, que vai ser em novembro, que eu acho que aí você vai ter um público significativo, né? Que são mais de 150 IFES, né? Então, um público de universidade, de Instituto Federal, que vai ter uma aplicação muito grande. Sim, tá? Sem dúvida. Tá? Parabéns. Tá, obrigada. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, acho que é louvável, né, todo o processo de inovação da administração pública, dos nossos afazeres, das nossas rotinas. Gostaria de parabenizar mais ainda todo o processo de indexação pré-coordenada que você fez, porque é difícil a gente ver, né, por ser bibliotecária, você teve esse cuidado de trabalhar com a revocação, com a remissão, tudo, isso facilita bastante na recuperação.
Só colaborando com a fala da Ana, eu gostaria de sugerir, eu ia até te mandar uma mensagem, mas como a diretora publicou, né, o evento, eu falei, não, no evento a gente conversa. Eu queria fazer uma sugestão, porque o que acontece nós que trabalhamos na ponta, principalmente instruindo os servidores a classificar na Gênese, nós temos um problema muito grande em termos de compreensão da entrada autorizada, né, dos descritores. Eu queria que vocês refletissem a possibilidade de ampliar esse aplicativo, tá? Ao invés de ser só a tabela, que vocês, a partir do momento que você deu o clique de 2 segundos, que nós pudéssemos ver as notas explicativas dos descritores. Porque isso é muito importante e isso vai minimizar à beça o problema de equívoco de classificação quando se classificar na Gênese. Sim, esse é um problema que também foi resolvido na nova versão. Todos os descritores da nova versão têm nota explicativa. Todos têm. Né? Além de, como a Larissa já comentou, né, a diretora explicou que não teremos mais o problema de um único código para dupla, né, temporalidade e também destinação. Esse problema da nota explicativa também já foi resolvido. Então, eu acho que isso é importante, porque nós estamos falando de uma realidade onde o mundo ideal, né, atualmente a gente acaba trabalhando muito na questão da massa documental acumulada. Mas um dia nós vamos chegar na classificação na Gênese. E esperamos que seja bem rápido, né? Uhum. E aí os classificadores vão classificar na Gênese. O exemplo que você utilizou, termo. O classificador vai lá, o servidor lá da gestão de pessoas joga termo. Ele não saberá onde classificar o documento. Sim. Porque tem várias opções de termo ali. Né? Então, quando a gente coloca a nota explicativa, isso facilita. É uma sugestão de melhoria, que eu não sei se é possível. E só mais uma coisa, isso que a Milene comentou, foi uma ideia que ela teve, que a gente discutiu com a equipe, mas eu acho que, felizmente, né, acho que a coordenadora até levou, mas a casa não teve pernas para tocar. A questão da tabela de temporalidade, está na COTIM, né, que, na verdade, é o seguinte, das listagens. Hoje, o que mais leva tempo, e os arquivistas sabem disso, no processo de eliminação dos documentos, é o trabalho de aprovação para eliminação dessas listagens. As listagens vão e voltam muitas vezes entre quem está na ponta e os técnicos do Arquivo Nacional. Então, a ideia da Milene, a gente pensou em conjunto na equipe em desenvolver um software, né, que nós possibilitássemos o autopreenchimento, onde o arquivista não precisaria de ficar preenchendo linha a linha do documento, já estaria tudo tagueado. Ele colocaria, por exemplo, eu sei que é 020, que é férias. Ele jogaria férias, automaticamente apareceria 027.2 lá para ele classificar. Então, isso já facilitaria o processo. E quando isso fosse enviado para o técnico, e o técnico averiguasse que aquele campo está ok, né, ele já daria o ok. Então, voltaria para o arquivista somente o que necessita de correção. Então, nós não precisaríamos de checar a listagem toda novamente por 3, 4, 5 vezes. E ao final desse processo, poderíamos já emitir um XML direto para dentro do documento de tipologia do SEI, para que o documento pudesse ser assinado pelo SEI. Né? Mas vamos ver, são sonhos que a equipe tem, vamos ver se isso vai para frente. Acredito que sim, com o tempo. Oi, que bom que o Tyron fala mais bonito, eu não consigo me explicar tão bem assim. Mas enfim. Mas eu tenho uma curiosidade com o Paulo, né? Antônio. Desculpa, Antônio. Porque também pensando no meu marido, quando eu falei, amor, vamos fazer isso? Ele me perguntou, olha, isso não sei, vai demorar, enfim, eu tenho a curiosidade de saber quanto tempo você gastou para fazer isso. Claro que talvez você nem consiga me responder, né? Porque você não deve ter feito assim seguidamente, mas é muito trabalhoso? Essa coisa da conversão, isso demanda muito tempo? Tudo começou com o da classificação de patentes, né? Ah, sim. Então, ele começou dali. Então, eu peguei aquela estrutura, já adaptei para essa parte do arquivo, do TTDD. Então, assim, o da patente, eu devo ter levado 1 mês para fazer. Para passar para o arquivo
Pode botar aí também 1 mês também. O TDD fim já foi 2 semanas, porque basicamente foi só o tempo de eu gerar aquele TXT, que é a parte mais trabalhosa do negócio, porque toda a estrutura já estava montada. Então, ou seja, assim, fazer novas tabelas é relativamente mais simples, agora, no estágio atual. Agora, é o que eu falei, para fazer outra plataforma, no iPhone, botar na internet, aí, meu amigo, aí vai ter que começar do zero. Aí é outro desenvolvimento. Os seus requisitos já ajudará no ser tão zero. Eu acho que, antes das novas perguntas, eu vou ver se ela quer fazer algum comentário sobre o que já foi dito. E eu, antes de passar para você, como é seu nome? Aí eu vou responder a Milene sobre o espaço que você sugeriu para inovações e ideias. Não sei se vocês notaram, mas assim, a primeira palestra que nós tivemos foi sobre utilização de inteligência artificial na classificação de documentos, que tem a ver com o que ela está apresentando. Foi por isso que eu achei assim que veio propício, né? Embora nós tenhamos assistido uma experiência de classificação automática numa área restrita, que é a classificação de processos, a minha intenção era que a ideia pudesse ser absorvida pela equipe como uma possibilidade para documentos arquivísticos, né? Depois nós tivemos o Ricardo Pimenta, que falou sobre Laboratório de Humanidades, inovação, e depois nós tivemos o Cris Ferri, que falou sobre a construção do conhecimento coletivo, né? Então, essas coisas têm assim, eu tenho um propósito em relação a isso, que é a criação de uma área de inovação aqui, né? Já tenho conversado com o pessoal aqui da equipe, das várias equipes, e a gente ainda não tem um formato como isso vai ser. Eu não quero, assim, é óbvio que tem alguém que vai ser gestor daquilo, mas o que eu gostaria era de que fosse um processo coletivo e não uma área específica trabalhando em inovação, que seja uma preocupação de todo mundo, né? Mas a gente vai evoluindo nesse processo. Tá bom. Quer falar? Você tem seu próprio. Não, a princípio eu não tenho muito a comentar. Eles deram, né, as opiniões, mas aí depende assim, do tempo que a gente vai ter para implementar isso, né? Porque eu acho assim, o principal a gente já fez. Eu sou servidora da Unirio, o Antônio da NTI, a gente tem um tempo restrito, né, para fazer outras coisas. Agora, com relação, você falou das entradas, eu tenho um pouco de experiência com relação a isso, porque eu trabalhei como terceirizada na época, na FINEP, construindo um vocabulário controlado de projetos que eles tinham. Então, eu fiquei lá, eu acho que foram 4 ou 5 anos, e isso me deu uma experiência grande nessa área de vocabulário controlado. Então, eu tenho perfeita noção como que tem que ter um assunto, né, um termo, a definição, e com relação às buscas também, né? E tudo isso relativo a que fala de vocabulário controlado. Paula, só uma pergunta. Se você já tem o índice da tabela FIN, por que não encaminha para o Arquivo Nacional e termina o processo? Não, o índice da tabela FIN, então, foi o que eu tinha dito, foi a UFBA que fez, né? E a Universidade Federal de Campo Grande. Eu entrei em contato com eles. Mas, então, quando vai passar do PDF para o aplicativo, antes eu tenho que dar uma olhada, revisar, entrar um a um para ver se está tudo certo. Porque, às vezes, nessa alteração de plataformas, pode acontecer erros. Então, antes de eu divulgar para o público, eu dou uma olhada um a um para ver se está tudo certo. Se aquele assunto está remetendo realmente para aquele código, isso é um processo demorado. Então, por isso que primeiro eu tenho que fazer essa revisão para depois vir numa outra atualização. Tá? Com licença.
Boa tarde, eu sou Isabela, como a Paula falou, sou gerente de gestão de documentos da Unirio. Queria primeiramente parabenizar a Paula e a Antônio mais uma vez pela iniciativa de fazerem esse aplicativo e disponibilizarem gratuitamente, que com certeza vai ser de muita valia para todos os arquivistas, né? E comentando um pouco o que a professora Ana Celeste falou sobre a questão do código vir primeiro, né? Na Unirio, a gente entende que a classificação é matricial, né? Então, só para esclarecer, nós classificamos todos os processos na origem, na gênese, né? No momento da produção. E os documentos avulsos, a gente sempre instrui para que seja feito a classificação no momento da produção, mas não tem como garantir com tanta certeza como os processos. Então, assim, todos os protocolos, eles já criam o processo já com o código de classificação, né? Por isso, eles estão na estrutura administrativa do arquivo central. Não, então, nesse caso, não. Desde 2011, a gente já produz documentos já classificados. Era só para esclarecer essa questão. Mais alguma dúvida, alguma questão? Boa tarde, Paula. Boa tarde. Meu nome é Paola, eu sou servidora aqui do Arquivo Nacional, embora eu esteja afastada já há 2 anos que eu estou fazendo doutorado, mas eu costumo acompanhar as publicações, os eventos aqui do arquivo, e como agora estou passando férias aqui no Brasil, vim, obviamente, saber o que está acontecendo, né? Acompanhar o evento, até porque eu fiquei curiosa pelo aplicativo. E como a diretora falou, eu também tenho o iOS, então não consegui baixar o aplicativo. Eu estava olhando no telefone do colega. Mas, primeiro, eu queria parabenizar pela iniciativa, sem dúvida, não só o Arquivo Nacional, mas a comunidade arquivística brasileira como um todo precisa dessas pequenas iniciativas que, no todo, fazem muita diferença. O trabalho de quem, principalmente de quem atua na gestão de documentos, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, difícil, burocrático. Então, sem dúvida, um aplicativo desse, que todo mundo pode levar o código de classificação no bolso, ajuda muito, não tenho a menor dúvida. Sim. Eu tenho 2 principais questões. A primeira, o Tyron até começou a colocar, que é a questão das notas explicativas, porque isso, de fato, ajuda muito. Eu não sei se tem como colocar no aplicativo, mas isso ajuda muito. É óbvio que eu não estou dando orientação técnica há 2 anos, que eu estou afastada, mas até eu sair, eu dava curso de classificação de documentos para a administração pública federal inteira, eu dava orientação, tem até a Beth aqui, que me encontrou aqui abraçando a pilastra do arquivo, porque eu morro de saudade daqui, mas ela falou, Paola, você está aqui e já estamos fazendo planejamento para daqui a 2 anos, quando voltar da orientação. Quando a gente dá um curso, a gente dá curso de classificação muito voltado para as dúvidas que aparecem quando as pessoas classificam documentos. Que é algo muito difícil. Sem a nota explicativa, e isso eu reconheço que já é uma falha da Resolução 14, isso já é um problema que existe hoje na maior parte dos descritores, mas alguns têm a nota explicativa. Então, eu acho que se tiver alguma possibilidade de colocar, porque senão as pessoas vão olhar o aplicativo e vão acabar voltando no PDF. Eu, por exemplo, ando com um PDF no celular, porque sempre que eu tenho alguma dúvida, eu olho no PDF. As pessoas vão acabar voltando no PDF, porque o descritor puro e simples, às vezes, gera mais dúvida do que esclarece, para quem não está habituado, principalmente, a usar o código. E a outra questão que eu fiquei na dúvida é, qual o objetivo exato do aplicativo? É ajudar a classificar o documento ou é ajudar com a temporalidade e a destinação? Os dois. Eu vou explicar por que a minha dúvida. Porque, como a Ana falou, a gente vê muito na administração pública as pessoas classificarem pela tabela de temporalidade. Eu não sei se a gente podia pensar, e aí eu não estou falando para você pensar sozinha, não. Estou falando porque a gente pode conversar depois e a gente pensar junto numa forma de tentar
orientar, não, óbvio que o objetivo do aplicativo não é orientar, mas tentar deixar a temporalidade e a destinação, não sei se por trás ou como um segundo plano, porque as pessoas olham, às vezes, vai classificar um documento, vai olhar o prazo de guarda e fala assim, não vou botar aqui não vou classificar aqui não, porque aqui é guarda permanente, vou classificar em outro código. E classifica errado. E isso é muito comum. É óbvio que o objetivo do app, do aplicativo, não é resolver problema de classificação. Mas é aquele negócio, a gente está aqui tentando pensar formas de melhorar e de facilitar e de ajudar. Então, eu acho que a gente... Vocês estavam falando da nota explicativa que vem antes da tabela, né? Que vem explicando o código tal vai vir aonde? Isso, no código de classificação. Como, por exemplo, você deu um exemplo como, por exemplo, você deu um exemplo, é ótimo, mas enfim, você deu um exemplo relativo à função, que apareceu um código, apareceu só o de função. E a gente até comentou aqui, seria interessante se aparecesse o hierarquicamente superior, porque chegar no ponto exato, às vezes é complicado. Isso eu estou pensando como quem classifica documento, né? Eu também então, pensei estou aqui nisso. pensando alto com você. Não, isso que você falou de função foi a primeira coisa que eu falei para o Antônio. Quando eu recuperou isso, eu falei assim, mas de função a pessoa vai ficar meio perdida aqui nesse código. Mas ele falou que por dentro das tabelas não dava para vir a hierarquia superior com relação a esse tipo de pesquisa ali. Deu uma restrição do aplicativo mesmo, tá? Agora, nas outras buscas, se você pesquisar ali pelo código, ele vai vir a hierarquia superior, nos índices também, e na própria navegação da classificação. Essa questão da separação, de você não ter a visualização do plano de classificação e da tabela de temporalidade junta, fez com que, quando fizemos a tabela da área meio da Justiça Federal, que é uma tabela aplicada na Justiça Federal da EAPOC ao Chuí, Patrícia e eu trabalhamos nisso no milênio passado, o nosso instrumento chama PCTT, Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, de forma que você pudesse ter uma visão completa, quer seja quando você está classificando ou quando a gente está avaliando o documento. Tá? E ela está falando aqui que foi a visão que ela implantou quando desenvolveram lá o SIGADOC. Ela não fala, eu tenho que falar. Só complementando aqui, assim, tinha um problema parecido quando eu implementei o classificador de patentes. O classificador de patentes, quando você entra no site da OMP, né, aparece ali uma série de definições, e para cada grupo tem uma página inteira com definições, com exemplos e não sei mais o quê. Eu tive que tirar isso tudo fora, porque existe um problema sério no celular. O celular é pequeno, entendeu? Você mesmo que... se você encher a tela de informação, confunde. Então, a maneira com que vai apresentar essa informação é que tem que ser pensado com calma, qual a melhor maneira, né? Se isso vira uma tela seguinte, ou como é que você vai apresentar. Porque simplesmente botar a informação toda lá não funciona, porque fica muito saturado de informação para o usuário. A tela é pequena, não é uma tela de computador, que você tem uma tela grande. Isso tem que ser pensado em interface. Talvez nos desenvolvimentos de aplicativos móveis, né, o grande desafio é esse, é a interface com o usuário. Porque se você faz uma interface ruim, o usuário não usa, vai deixar o aplicativo de lado. Então, isso tem que ser pensado com calma, de que maneira que essa informação nova que teria de ser colocada, como seria colocada sem sobrecarregar a tela, né? Só uma coisa, quando ninguém pensar que eu sou mentirosa, como se ela está vendo no iPhone, se ela não tem a versão, eu estava vendo no celular da Larissa, viu? Mas essa questão do iPhone, a gente também tem iPhone, mas aí eu vejo no tablet Android, que eu tenho lá em casa, que é até da minha filha, que ela nem usa mais, aí ficou para mim. Então, quando eu quero acessar a tabela, eu vejo no tablet, até trouxe ele aqui, caso alguém tenha celular da Apple e queira dar uma olhada no Android, navegar, ter essa ideia de como ele é, eu trouxe aqui. Então, eu faço isso. Eu gosto também dessa opção da Apple, mas também navego no Android via tablet, no tablet do Android. Porque desenvolver pela Apple foi quando o Antônio falou,